A paz do Senhor para todos meus amados amigos, irmãos em Cristo. Quero desde já, através dessa live, rogar as orações dos irmãos, principalmente aqui na Paraíba, em favor do nosso pastor José Carlos de Lima, pastor presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba. O nosso pastor Rosildo, aqui no município de Ailândia, onde eu coopero e congrego ali, juntos adorando ao Senhor. Fica a minha saudação aí, meus irmãos em São Paulo, Assembleia de Deus, pastor Zé Wellington, e ao pastor Roberto, setor 31, Ermelino Matarazzo. Fica aí a meus familiares a minha saudação. Hoje eu quero abordar um assunto sobre a madeira da Arca da Aliança. E ver se consigo extrair alguma coisa para a nossa vida atual. O texto está em Êxodo capítulo 15. Nós temos aí não só capítulo 15, ou capítulo 25, versos 10, 19, 23, 28, 26, nós vamos abordar muito sobre ele. Depois o capítulo 15, o verso 26 e o 32, capítulo 27, verso 1, 6 e 30. Capítulo 30, 1 e 2. Se der, a gente aborda, que vai estar relatando o que Deus pediu para Moisés, quando Deus deu as leis cerimoniais, as leis civis, quando entregou ali as tábuas das leis, incluindo a lei moral. E quando Deus também pediu para Moisés como ia ser o tabernáculo, de que forma ia ser, as medidas, enfim. Mas hoje vamos falar sobre a arca. Capítulo 25, verso 10 diz assim. Aqui o texto, em muitas das Bíblias, já tem o título aí, a arca. Também farão uma arca de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio. Largura 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado e meio. E cobrirão as de ouro puro por dentro e por fora. E fará sobre ela, isso é mandamento do Senhor a Moisés para a Arca da Aliança. Fará sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundarás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Farás varais de madeira da acácia e as cobrirás com ouro. Aí meterás os varais nas argolas e aos lados da arca, para levá-la por meio deles à arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Então porás a arca o testemunho que eu darei. Ordem de Deus. Aí ele relata agora sobre o propiciatório,
sobre o candelabro, sobre a mesa, enfim, e sobre o tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, o véu do tabernáculo e a madeira, querendo lembrar, era da acácia. Então vamos ver aí que é que essa madeira da acácia, ela pode ser comparada conosco. A madeira da acácia, ou algumas bíblias diz que é de cetim, é a única, olha bem, é a única que aceita ouro quente por cima, e ela tem umas camadas de resina. Observe bem, é a única que aceita ouro quente sobre ela, sobre a madeira. E ela tem uma camada de resina. A acácia possui um cálice, ou quer dizer, o tronco, bem torcido, duro e muitas das vezes com espinhos. A referência aí já começa a mostrar uma referência do homem sem Deus, porque o homem sem Deus é como espinhos para ferir. É muito retorcido, é muito duro, né? A sua robustez do homem, um homem ignorante, um homem bravo, um homem rebelde. Por isso, damos aí essa referência desse tronco da acácia como uma referência sobre igual ao homem. Considera como a árvore, ela é considerada como a árvore sagrada e ela é do deserto. Ela produz flores, produz perfume. Suas folhas se abrem de dia e à noite elas se fecham, né? Ao atardecer e começando já a escurecer, as folhas se fecham. Detalhe, ela não apodrece, ela não tem corrosão, é uma madeira em si que o que se fizer com ela, ela não vai apodrecer, o cupim não vai estragá-la. Então vejamos bem, ela é atacada pelos predadores, que significa a inocência. E as pessoas, quando estão na sua inocência, o ser humano, a criança, é presa fácil para ser atacada. E ela, a criança, na inocência, não tem malícia e não tem maldade. Tudo bem. Ô irmão Ildefonso, por que Deus escolheu essa árvore, a acácia, ou cetim? Vamos ver então por que Deus escolheu. Deus escolheu porque Deus escolheu ela, mas havia variedades de árvores para Deus escolher e para usar sua madeira. Mas Deus escolheu ela. Tinha videira, tinha figueira, tinha o pinheiro, tinha eucalipto. Então, tinha cedro, carvalho. Mas Deus escolhe a acácia. E Deus, Ele sabe o que Ele escolhe. Vemos já que ela é a única que aguenta ouro quente. Ouro é símbolo de resistência,
Ouro é símbolo de luz, ouro é símbolo que passa para chegar à sua perfeição. Um ouro, ele passa por um processo pelo fogo, resiste o fogo. Então observe bem, imagine o crente lapidado como sendo madeira da acácia e agora sendo lapidado e o ouro transbordando-se sobre a sua vida. Olhe bem, agora, Deus escolhe para ser seu povo. Deus escolheu a nação, que hoje Israel, para ser seu povo. Deus que formou a nação de Israel. 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, que era Judá. E essas 12 nações, tudo vieram dos 12 filhos de Jacó. E Deus já havia preparado bem antes na chamada, quando escolheu Abraão, ali na Mesopotâmia. Aí Deus fala para Abraão sair da sua parentela. Depois Deus faz promessa a Abraão, que a sua, olha bem, a sua família, seu parentesco, era gigantesco. Era como a areia do mar e como as estrelas do céu. Ia ser grande a sua sequência na terra. Foi quando Deus teve o filho da promessa. Depois do filho da promessa foi Isaac. Depois de Isaac, Jacó. E de Jacó veio os 12 filhos que formou o povo que Deus escolheu. Deus sabe o que escolhe. Como ele escolheu a árvore acácia, ele também escolheu, Deus escolheu, sabe quem também? Os pobres. Por que Deus escolhe os pobres? Deus escolheu os pobres para serem ricos. Segundo o apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 5, diz assim: ouve, meus amados irmãos, não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé? Olha bem, Deus escolhe os pobres de espírito. E Deus escolhe esses pobres quebrantados de coração para serem ricos na fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Já Paulo, na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, diz o verso 28 que também, olha bem, Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, que não valia nada, e as que não são, para aniquilar as que são, e para que ninguém se glorie perante ele. Deus escolhe agora um povo, hoje, destituído até da sociedade, e levanta para mostrar que ele é Deus. Deus poderia escolher os gregos, os filósofos, mas Deus agora levanta e escolhe um povo rico na fé, desprezíveis. Deus levanta o homem do monturo e faz que ele se sente na cadeira de príncipe. Esse é o Deus a qual nós servimos. Que ele, não só isso, diz o verso de número 27 de 1 Coríntios, capítulo 1, que Deus escolheu, olhe bem, as coisas loucas desse mundo para confundir as que são, que eram os sábios, os gregos, os filósofos.
Aí agora Deus escolhe quem não é nada. E aí, veja bem, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Tem gente aí que se acha que é grandão, mas para Deus não é nada. Deus escolhe as coisas fracas, as que não são, para mostrar que são. Então entenda bem, esse é o Deus a qual nós servimos e falamos e glorificamos e exaltando o seu nome. Agora Deus escolheu hoje, né? Deus escolhe hoje e continua através da pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo, a qual ele faz um apelo e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele escolhe e te chama hoje. É só você aceitar. Não é por força, não é por violência. Vejamos bem, no tabernáculo temos a tipografia de Jesus Cristo, no tabernáculo. E do cristão também, individual ou coletivo. Agora, quando a madeira da acácia é revestida com ouro, ela aponta-se para a perfeita união. Veja bem, quando ela, com as medidas que Deus deu, e é coberta com ouro, fica a perfeição, a perfeita união das duas naturezas, a de Cristo e também trazendo para nós a de Cristo referente à humana, a nós, a natureza, esse tronco brusto aí, agora quando revestido, forma a união dele com Deus. A origem dessa árvore, ainda na forma de madeira, quando é feita as tábuas, então veja bem, o processo aí, quando retira o tronco, derruba ela, o tronco está ali, robusto, com os espinhos, né? Aí veja bem, ela sai da floresta, é como o cristão que também sai do mundo. A partir dela sair da floresta, representa o cristão saindo do mundo, né? E a forma, agora é essas tábuas, né? Nós vemos aí que quando é cortada para fazer as tábuas, começa a arrancar os espinhos dela, aquela casta que não serve para nada, é como a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que ela penetra juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos, como diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Essa palavra também, como diz Paulo na carta a Éfesos, diz que essa é a espada. 6,17 diz assim: portanto digo-vos e testifico no Senhor, para que não andeis
como anda os outros gentios. Não era para andar mais agora. Cristão, quando aceita Cristo, ele não pode andar mais como antes, como andavam os gentios. Porque agora passou pela espada para ser aprumada. E agora passa a ter uma medida. Então veja bem, depois que ela é derribada, é como esse derribamento é o arrependimento que a pessoa passa, ela se arrepende, ela se quebra, ela se entrega. É como derrubada. É como João falou, arrependei-vos e credes no Evangelho. E Jesus inicia em Mateus ainda, depois ali que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele começa a chamar os discípulos e a mensagem dele foi essa também. Arrependei-vos e credes no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Aí veja bem, assim, essa ave, quando passa por esse processo de queda, de arrependimento, nós vemos também o apóstolo Marcos, no capítulo 1, verso 15, diz assim, capítulo 1, verso de número 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Começa Marcos, inicia seu texto. E Jesus ensinou. Quando nós observamos Paulo também aí na carta 1 Coríntios, nós vamos observar aí no capítulo 3, verso de número 16, diz assim a palavra de Deus: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Aí Paulo vem mostrando para os irmãos ali na igreja de Corinto e dando esse ênfase. Não sabeis que vós sois o santuário de Deus? Assim como a madeira estava sendo preparada para fazer a arca, assim nós também é trazida para ser santuário. E nós somos santuário, templo do Espírito Santo. Tudo bem. Agora, o seu despojamento do tronco, o despojamento. Ao chegar na... Essas madeiras, quando chega o tronco ali, começa a ser preparada, ela mostra a nossa qualidade quando chega na casa de Deus. As madeiras, esse despojamento, as madeiras, muitas delas o tronco torto, suja, cheia de casca, de nós na madeira, etc. Algumas coisas aí que nós vemos na madeira. E tudo tem que ser despojado, quer dizer, tem que ser tirado. É igual na nossa vida com Cristo, quando nós chegamos e passamos a conhecer, muita coisa tem que ser tirada da nossa vida. Não é fácil, mas o Espírito Santo, ele está querendo nos convencer dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Então esse despojamento começa a ser tirado. Então a carta de Paulo aos Colossenses, ela diz o seguinte, verso 2 e 8, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua,
que por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos desse mundo, e não os de Cristo. Se nós não tomar cuidado, nós caímos em arapucas, que você fica elubriado e ali essas castas acabam não saindo da vida. Tem gente que diz aí, vende como está, continua como está, mas não é assim. Para madeira ser usada, ela precisa ter o desbaste nela, depois a limpeza e depois o polimento, ainda para ser usada. Não é vai chegando e já vai fazendo de qualquer jeito, não. Então passa por esses processos de santificação, regeneração, de convicção, para a glória de Deus ser vista na vida do cristão. Então os homens judeus eram circuncidados como um sinal de sua aliança com Deus. Já lá em Gênesis capítulo 17, verso 19, o 14 inicia dando essa sequência que tinha que circuncidar. Mas com a morte salvicária de Cristo, a circuncisão não era mais necessária. O compromisso agora com Deus está escrito nas tábuas do nosso coração, como disse Jeremias, no verso capítulo 4, se não me falha a memória, que nós, ali o povo tinha que circuncidar o coração. Então a circuncisão lá atrás, como símbolo também de aliança com Deus, agora precisava circuncidar o coração, tirar as mágoas, os rancores, a raiva, tudo que atrapalha e mexe com os sentimentos do ser humano. Então, em 2 Coríntios, nós vemos ainda Paulo falando a respeito que no capítulo 3 de 2 Coríntios, 3:3, diz assim: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não como tábuas de pedra, mas nas tábuas do vosso coração. Veja bem, não é mais tábuas de pedra. Vós sois uma carta escrita, não mais com tinta, mas agora pelo poder do Espírito Santo ele vai trabalhando, vai modelando essa madeira, representada aqui como a madeira da acácia, e vai cada dia mais sendo trabalhada. Tudo bem, irmão Delfonso, as tábuas da lei, na época, eram as tábuas, era a palavra. A vara de Arão é a convicção de que fomos eleitos pelo Senhor. O maná, quando Deus deu ao povo, foi a certeza de que sempre teremos a provisão de Deus. Nunca vai faltar nada. Quem tem Deus, tem tudo. É igual um corinho. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Um hino bem perfeito com a letra. Então Deus, aí o maná é a certeza. Lá ele supriu com o maná. E nós, pela fé, é a certeza que ele é o provedor para os seus. Aí o salmista diz assim: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí o meu salmista no Salmo 119, se não me falha a memória, verso número 105, diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E diz mais: como purificará o mancebo
Então, como ele purificará? Purificará segundo a sua palavra. É a palavra, nós fomos hoje gerados, como disse Pedro, fomos gerados pela palavra. Jesus falou, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho anunciado. Tudo bem. Agora vamos falar um pouco do revestimento, para ganhar tempo. O ouro fala da glória de Deus e da sua realeza de Cristo. Devemos entregar-nos nas mãos do carpinteiro Jesus. Deixar que Jesus, ele como carpinteiro, filho do carpinteiro José, que esse Jesus Cristo, como carpinteiro, venha trabalhar nessas tábuas aqui da acácia. Assim como lá eles fizeram a perfeita arca da aliança. E que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida e possa nos aperfeiçoar cada dia para a glória de Deus. Então, vejam bem, só que precisamos nos entregar. E nos entregar, não é 10% nem 5%. Pelo menos chegar em uns 80%, 90%, 100% a vida. Entregar totalmente. Então, veja bem, nos reveste, removendo nossa velha natureza, revestindo-nos da natureza de Cristo e nos libertando dos desejos da carne e das hostes malignas representadas no tronco, ainda bruto, lá na floresta, lá no mundo. Mas agora o Espírito Santo ele vem e faz uma obra, que é o revestimento. Agora, o trabalho do carpinteiro Jesus, ele usa as bases. Vê que aí usou umas bases para fazer a arca. E as suas bases, depois de trabalhadas, ficam todas iguais. É o que Jesus quis falar e quer que nós sejamos um só. Ninguém é maior. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos capítulo 3, verso 23. E com isso, as travessuras, que é símbolo dos ministérios, as travessuras que são colocadas na argola, são símbolo de ministérios, que é hoje dado pela igreja. As bases estavam apoiadas em bases de prata e metal, que se tipifica a redenção, separados da terra. A arca não ficou sobre a terra. As hastes, elas não podiam sair da argola. É o que quer dizer que nós não podemos sair da presença de Cristo. Agora, o número, havia 48 tábuas, 20 do lado sul, 20 do lado norte, 6 do lado oeste e uma em cada encontro das paredes ao leste. E não havia, do lado leste não havia tábuas, só 5 colunas, que representa tudo isso aí. Quando formou o tabernáculo e colocaram a arca dentro, a madeira que foi usada foi a acácia. Ela foi trabalhada para formar o tabernáculo, que é o santuário, e o santuário somos nós. Nós somos o templo. Agora, se você não foi trabalhado ainda, esse tronco ainda não foi trabalhado, deixe o Espírito Santo trabalhar. Ele veio para convencer o homem do pecado,